Tem coisas que parecem tão óbvias que, de repente, só a gente convivendo com a situação e sendo chamado a atenção por alguém que seja especialista, vai observar. Eu aposto que você aí em casa tem algum parente ou tem algum conhecido que está vivendo esse tipo de situação. A geração canguru e a geração nem e nem. Nós vamos falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a psicóloga Júlia Gachen e também a psicoterapeuta Carolina Sembranelli. E realmente é uma coisa que foi chamada a atenção agora porque a presidente do IBGE falou que isso é um problema mundial. E aí nós estamos aqui hoje para refletir sobre esse tema. É uma coisa que vem crescendo bastante, né? A gente teve uma diferença, inclusive, no IBGE de 2002 até o de 2012, que em 2002 existiam 1 em cada 5 jovens, né, de 25 a 35 de anos. 25 a 35 anos, que é a geração canguru, que estavam na geração canguru. E agora, na última de 2012, já são 1 em cada 4 jovens que fazem parte da geração canguru. Deixa eu aproveitar, então, essa observação feita pela Júlia para saber também da Carolina Sembranelli se concorda com isso e se pode explicar para a gente o que afinal é geração canguru e geração nem e nem. Pode ter gente em casa pensando que nem nem é que o filho seja um nenenzinho, mas não é bem aí, né? Geração canguru são os filhos que entre 25 e 35 anos que já têm condições de sair de casa e optam por não fazer. Sejam por querer estudar mais, por querer juntar um dinheiro para ter uma vida mais confortável no momento em que for sair de casa. Então, muitos deles estão até estudando, geralmente fazendo pós-graduação. Sim, tem alguns que fazem até doutorados, abrem a própria empresa. E tem tudo a ver, né? O canguru acaba de ser criado fora do ventre materno, né? Na sacola, né? Fica aquela sacola e o bichinho lá dentro, às vezes sai, às vezes volta e tal, né? E o canguru só sai quando ele se sente confortável para, seguro, né? E aí é o que os adultos vêm fazendo. Só quando eu me sinto confortável para, eu faço. E o neném é aquele que fica no colinho? Como é que é? A geração neném são jovens de 15 a 29 anos que nem trabalham e nem estudam e vivem na casa dos pais. Só na... Só. E assim, a diferença entre um e outro, porque a gente estava até conversando sobre isso, que às vezes tem filhos que passam dos 29 anos, mas não se encaixam na geração canguru. Por quê? Porque não tem condições para sair de casa. Então, são dependentes financeiramente, estruturalmente das famílias de origem. Porque mesmo que eles estejam dentro da faixa de 25 até 35 anos, mas eles não tenham dependência, eles tenham, né, uma dependência financeira, eles não consigam se sustentar sozinhos, eles não se encaixam na geração canguru. E às vezes não tem nem escolaridade, né? Porque ficam no joguinho. Agora, isso aí é consequência de excesso de zelo dos pais, de não deixar o cara criar asa? Como é que funciona? Também, né? Vem de toda uma criação. Então, se os pais, desde o começo, não criam os filhos com autonomia, principalmente, né? Não incentivam eles a saírem, se sentirem seguros, existe essa necessidade maior de ficar em casa e de se manter em casa. Então, a gente percebe que existe uma dependência mútua. Tanto os filhos precisam dos pais, emocionalmente, quanto os pais precisam dos filhos, né? Então, essa criação vem desde pequeno. O neném, Carol, ele tem assim uma certa reação, uma certa ojeriza de ir à escola, talvez possa haver um processo de bullying, tem alguma coisa por trás disso? Podem estar relacionados, sim, né? A gente não pode generalizar e considerar, né, como a mídia muitas vezes coloca, que às vezes aquela pessoa que não trabalha, não estuda, seja simplesmente por escolha, né? Pode ser uma condição de saúde mental que essa pessoa esteja passando e por isso ela deixa de sair. Então é importante nós termos esse olhar, né? Porém, quando a gente para observar, os pais, eles tendem a se incomodar quando os filhos não fazem nada, né? Quando eles nem estudam e nem trabalham. E aí eles provocam os filhos, né, para eles conseguirem. Essa geração neném, ela é caracterizada por um número maior de mulheres do que por homens, né? Ao contrário da geração canguru. A geração canguru é maior em homens do que em mulheres.
Então, porque as mulheres ainda no mercado de trabalho, as mulheres recebem menos do que os homens e muitas das mulheres que vivem na casa dos pais, elas têm filho. Então, às vezes, ela nem trabalha nem estuda porque elas cuidam do filho e, às vezes, passam a cuidar dos pais também, né? Então, elas passam a ser cuidadoras. O jovem, que eu acho que já até não é tão jovem assim, já com 25 anos, 30 anos, ele tem um senso de responsabilidade maior do que a mulher, tendo em vista que ainda é exigido mais do homem do que da mulher o sustento da família? Ele está buscando uma coisa que dê um rendimento maior, é isso? Então, na verdade, não existem um apoio sobre isso. O que falam é que a diferença de gênero, né, é porque as mulheres elas têm mais dificuldade de sair, primeiro, porque elas sofrem pressão social. Então, ainda tem aquela coisa de que a mulher só pode sair de casa quando ela for casar. E o homem não, muitas vezes ele pode sair só porque ele quer sair. E existe a diferença salarial, que dificulta um pouco a mulher sair de casa. E os homens, por outro lado, eles procuram prover mais. Então, se eles pensam em casar, ou se eles pensam em morar sozinhos, eles querem ter uma condição financeira boa. Então, muitas vezes eles ficam em casa, juntando um dinheiro, até eles terem condições de comprar um bem, comprar um apartamento para eles poderem sair. E eles gostam também do cuidado, né? Porque em casa tem roupa lavada, tudo casa, pronto. comida e roupa lavada. Que delícia, né? Algumas autoras elas falam que essa frase define essa geração. É casa, comida e roupa lavada. Agora, tem tratamento ou não é necessário tratamento? Como é que fica isso? Eu vou te pedir, e também a Júlia, para a gente abordar essa questão na volta da entrevista, já aqui. Geração canguru, geração nem. Esse é o nosso assunto de hoje. Já vimos no primeiro bloco que geração canguru geralmente é aquele pessoal que já tem um pouco mais de idade, né? E que está aproveitando o momento para fazer lá sua pós, aprimorar o conhecimento, ficando na aba dos pais. E o nem é aquele que realmente, por algum motivo, talvez até algum tipo de dificuldade mental ou talvez por bullying, né, resolve não ir mais para a escola, fica em casa, não trabalha, não estuda, só no joguinho. Requer tratamento isso, Carol? Esse fenômeno, né, chamado geração canguru, ele não acontece só aqui no Brasil, não. Então, é mundial, é muito geral. Então, a gente pensa assim, países como o Canadá e Estados Unidos também vêm estudando essa questão do filho canguru. A gente percebe, inclusive, que quanto mais rico o país, mais cresce a geração canguru. Cresce a geração canguru. Em alguns países, eles recebem apoio para isso, né? Então, assim, não, realmente é positivo ficar Bolsa. na casa. Não, apoio dos pais. Apoio, dos pais. Tem psicólogos que defendem que é bacana essa geração canguru, porque eles saem preparados, né? Não tem crítica em relação a isso. E quando a gente para pensar, se existem filhos cangurus, existem pais cangurus. Então, é importante que a gente olhe para essa dinâmica, né? Como funciona essa família, né? Os pais gostam, os filhos gostam, se dão bem, conversam. Então, não existe a necessidade que os filhos saiam de casa. E a geração nem? É preciso realmente dar algum acompanhamento psicológico ou eles vão se acertando ao longo do tempo? Isso vai depender de cada situação, se os pais se incomodam, se os pais não se incomodam, porque muitas vezes a situação ali da família está cômoda para todo mundo, tanto para os pais quanto para os filhos. Aí não vai necessariamente precisar de um apoio psicológico. Agora, se aquele adolescente, né, que está em casa, ele não trabalha e não estuda por uma questão emocional, porque ele tem uma trava, porque ele tem algum problema de se envolver socialmente, aí seria legal um acompanhamento psicológico para poder desenvolver isso. Vocês que são profissionais do ramo acreditam que possa haver o facilitador desse processo? Em que sentido de facilitador? De dar facilidade, olha, deixa ele quieto, não vai lá, não mexe, deixa ele lá e tal, parará, e isso vai agravando uma tendência? Não sei se seria um facilitador, mas talvez uma outra pessoa que tenha um olhar de fora que possa auxiliar aquela família a entender aquela dinâmica e se aquela dinâmica é funcional ou não para eles.
Bom, no caso, que tipo de orientação você daria se fosse procurado por um canguru e por um neném? Questão do canguru, a primeira questão é, estão felizes? Estão satisfeitos com a situação? Porque vem sendo estudado essa geração e esses filhos, eles não são considerados um fardo para os pais. Sim, É prazeroso para os pais verem que os filhos estão tendo sucesso profissional, que estão estudando e que é fruto do trabalho deles enquanto pai, né? O canguru eu até concordo contigo, mas e o neném que fica ali meio parasitário, né? No caso, não existem situações de abuso da boa vontade dos pais? Então, em alguns casos pode até existir, mas aí vai ter que ser analisado caso a caso. Muitas vezes o pai também vê como uma coisa boa, tipo assim, volta a filha, de repente ela saiu, casou, mas ela voltou para casa junto com uma neta. E aí os pais gostam dessa proximidade e acham que aquele é o papel da filha, é o momento dela de ficar em casa e cuidar dos filhos. E aí eles não veem como uma... Alguns casos, né, do neném, da geração neném, a gente pode perceber que existe uma relação de compensação, né? Muitas vezes, em alguns momentos, os pais deixaram ou se sentem culpados pela situação do filho, e aí entra nessa questão que você está falando. Abuso da boa vontade. Né? Então, eu vou permitindo cada vez mais como uma dinâmica relacional mesmo. Né? Eu conheço um caso de compensação assim, ó, pelo menos não está na rua usando drogas. Sim. Conhecemos vários. Sim. E aí, nesse caso, o que a gente deve orientar? A gente pode orientar que não precisa ser nem um extremo e nem outro extremo. Existem dinâmicas entre essas duas linhas, né? Ele não precisa nem estar na rua usando drogas e nem estar em casa não fazendo nada, como é sempre a reclamação. Mas ele pode trabalhar, começar a se sustentar, começar a criar a sua própria autonomia para depois conseguir a sua própria vida. Existem cangurus que se rebelam porque gostariam, na realidade, de estar na rua, estar defendendo o pão de cada dia com desenvoltura e não depender dos pais, mas não tem jeito? Olha, existe assim, um fenômeno, né, que a gente estuda em relação à dependência dos pais em relação a esse filho. Então, esse filho, muitas vezes, ele quer sair, ele tem condição, mas devido a, às vezes, chantagens emocionais e... Pais doentes, idosos. Também. Às vezes, assim, em consultório, a gente percebe que quando os filhos ameaçam alçar voo, os pais adoecem, os pais... brigam, sim, né, deles que demonstram, se você sair, a minha vida acabou. Então, a gente pensa assim, essa questão, ela é relacional. Então, a gente não, muitas vezes, olha, o filho é folgado, né? Mas esse pai também, muitas vezes, precisa desse filho. Eu tenho a impressão, Júlia, que então, no caso, é preciso tratar da família, né? Sim, é preciso tratar a família. Tanto em uma situação quanto outra, o tratamento da família ele é mais importante do que o tratamento individual, porque é uma questão relacional. É uma relação de dependência entre os dois lados ali, tanto os pais quanto os filhos. Por mais que eu pergunte aqui, sempre vai ficar uma indagação do pessoal de casa. Eu queria que vocês deixassem um posicionamento, um endereço de Facebook, desses recursos da rede aí, para as pessoas endereçarem algum contato com vocês. Tem o site do nosso consultório, que vocês conseguem entrar em contato tanto comigo quanto com a Carol, que é o www.focuspsico.com. Lá tem o meu contato, tem o contato da Carol e dá para entrar em contato com as duas. Que bom. Obrigado por vocês terem vindo. E agora a gente já ficou com muita clareza do que parecia óbvio, mas não se tinha certeza. Agora tem.